Artigo 37. Poderão ser organizadas tantas juntas quantas permitir o número de juízes de direito que goze das garantias do artigo 95 da Constituição, mesmo que não sejam juízes eleitorais. Parágrafo único. Nas zonas em que houver de ser organizada mais de uma junta ou quando estiver vago o cargo de juiz eleitoral ou estiver este impedido, o presidente do Tribunal Regional, com a aprovação deste, designará juízes de direito da mesma ou de outras comarcas para presidirem as juntas eleitorais. Artigo 38. Ao presidente da junta é facultado nomear, dentre cidadãos de notória idoneidade, escrutinadores e auxiliares em número capaz de atender à boa marcha dos trabalhos. Parágrafo 1º. É obrigatória essa nomeação sempre que houver mais de 10 urnas a apurar. Parágrafo 2º. Na hipótese do desdobramento da junta em turmas, o respectivo presidente nomeará um escrutinador para servir como secretário em cada turma. Parágrafo 3º. Além dos secretários a que se refere o parágrafo anterior, será designado pelo presidente da junta um escrutinador para secretário-geral, competindo-lhe, inciso 1, lavrar as atas, inciso 2, tomar por termo ou protocolar os recursos, neles funcionando como escrivão. Inciso 3. Totalizar os votos apurados. Artigo 39. Até 30 dias antes da eleição, o presidente da junta comunicará ao presidente do Tribunal Regional as nomeações que houver feito e divulgará a composição do órgão por edital publicado ou afixado, podendo qualquer partido oferecer impugnação motivada no prazo de 3 dias. Artigo 40. Compete à junta eleitoral, inciso 1, apurar no prazo de 10 dias as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob a sua jurisdição. Inciso 2, resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração. Inciso 3, expedir os boletins de apuração mencionados no artigo 178. Inciso 4, expedir diploma aos eleitos para cargos municipais. Parágrafo único. Nos municípios onde houver mais de uma junta eleitoral, a expedição dos diplomas será feita pelo que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, a qual as demais enviarão os documentos da eleição. Artigo 41. Nas zonas eleitorais em que for autorizada a contagem prévia dos votos pelas mesas receptoras, compete à junta eleitoral tomar as providências mencionadas no artigo 195. Parte 3ª, do alistamento. Título 1, da qualificação e inscrição. Artigo 42. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor. Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente e, verificado ter o alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas. Artigo 43. O alistando apresentará em cartório ou local previamente designado requerimento em fórmula que obedecerá ao modelo aprovado pelo Tribunal Superior. Artigo 44. O requerimento acompanhado de 3 retratos será instruído com um dos seguintes documentos, que não poderão ser supridos mediante justificação. Inciso 1. Carteira de identidade expedida pelo órgão competente do Distrito Federal ou dos Estados. Inciso 2. Certificado de quitação do serviço militar. Inciso 3. Certidão de idade extraída do registro civil. Inciso 4. Instrumento público do qual se infirá por direito ter o requerente idade superior a 18 anos e do qual conste também os demais elementos necessários à sua qualificação. Inciso 5. Documento do qual se infira a nacionalidade brasileira, originária ou adquirida do requerente. Parágrafo único. Será devolvido o requerimento que não contenta os dados constantes do modelo oficial na mesma ordem e em caracteres inequívocos. Artigo 45. O escrivão, funcionário ou preparador recebendo a fórmula e documentos determinará que o alistando date e assine a petição e, em ato contínuo, atestará terem sido a data e assinatura lançados na sua presença. Em seguida, tomará a assinatura do requerente na folha individual de votação e nas 2 vias do título eleitoral, dando recibo da petição e do documento. Parágrafo 1º. O requerimento será submetido ao despacho do juiz nas 48 horas seguintes. Parágrafo 2º. Poderá o juiz, se tiver dúvida quanto à identidade do requerente ou sobre qualquer outro requisito para o alistamento,
converter o julgamento em diligência para que o alistando esclareça ou complete a prova ou, se for necessário, compareça pessoalmente à sua presença. Parágrafo 3º. Se tratar de qualquer omissão ou irregularidade que possa ser sanada, fixará o juiz para isso prazo razoável. Parágrafo 4º. Deferido o pedido, no prazo de 5 dias, o título e o documento que instruiu o pedido serão entregues pelo juiz, escrivão, funcionário ou preparador. A entrega far-se-á ao próprio eleitor mediante recibo ou a quem o eleitor autorizar por escrito o recebimento, cancelando-se o título cuja assinatura não for idêntica à do requerimento de inscrição e à do recibo. O recibo será obrigatoriamente anexado ao processo eleitoral, incorrendo o juiz que não o fizer na multa de 1 a 5 salários mínimos regionais, na qual incorrerão ainda o escrivão, funcionário ou preparador, se responsáveis, bem como qualquer deles se entregarem ao eleitor o título cuja assinatura não for idêntica à do requerimento de inscrição e do recibo, ou fizerem a pessoa não autorizada por escrito. Parágrafo 5º. A restituição de qualquer documento não poderá ser feita antes de despachado o pedido de alistamento pelo juiz eleitoral. Parágrafo 6º. Quinzenalmente, o juiz eleitoral fará publicar pela imprensa, onde houver, ou por editais, a lista dos pedidos de inscrição, mencionando os deferidos, os indeferidos e os convertidos em diligência, contando-se dessa publicação o prazo para os recursos a que se refere o parágrafo seguinte. Parágrafo 7º. Do despacho que indeferir o requerimento de inscrição caberá recurso interposto pelo alistando, e do que o deferir poderá recorrer qualquer delegado de partido. Parágrafo 8º. Os recursos referidos no parágrafo anterior serão julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral dentro de 5 dias. Parágrafo 9º. Findo esse prazo, sem que o alistando se manifeste, ou logo que seja desprovido o recurso em instância superior, o juiz inutilizará a folha individual de votação assinada pelo requerente, a qual ficará fazendo parte integrante do processo e não poderá em qualquer tempo ser substituída, nem dele retirada, sob pena de incorrer o responsável nas sanções previstas no artigo 293, parágrafo 10. No caso de indeferimento do pedido, o cartório devolverá ao requerente, mediante recibo, as fotografias e o documento com que houver instruído o seu requerimento. Parágrafo 11. O título eleitoral e a folha individual de votação somente serão assinados pelo juiz eleitoral depois de preenchidos pelo cartório e de deferido o pedido, sob as penas do artigo 293. Parágrafo 12. É obrigatória a remessa ao Tribunal Regional da ficha do eleitor após a expedição do seu título. Parágrafo 12. É obrigatória a remessa ao Tribunal Regional da ficha do eleitor após a expedição do seu título.